E o que se faz? Eu obtenho uma amostra e a partir dessa amostra eu vou fazer o teste de hipótese, obtendo, por exemplo, no caso da média, eu trabalho com a média da amostra para saber verificar se a hipótese que foi feita sobre a média da população é verdadeira ou não. Outra forma de fazer inferência, que nós vimos no curso, é a parte de regressão e correlação. Essa parte de regressão e correlação é possível fazer inferência no sentido de que, por exemplo, eu tenho duas variáveis quantitativas e essa variável x é como se ela fosse, vamos dizer assim, ela fosse determinar a y. E o que se faz normalmente é que eu tenho várias observações e essas observações me dão uma nuvem de pontos de x e y. Vamos supor, peso da pessoa, eu quero saber se o peso da pessoa está relacionado com a estatura da pessoa. Então aqui eu ponho estatura e aqui o peso. E eu quero saber se como que anda o peso aqui e qual a influência sobre como que anda a estatura, qual a influência sobre o peso. E no caso da regressão que nós vimos, foi a regressão linear, que nós tivemos uma suposição de que existe um modelo linear aqui, fazendo essa previsão do y em função do x. E isso daqui é feito em termos de inferência também, porque nós podemos falar que essa reta é que me dá um modelo de previsão do peso em função da estatura. Outra coisa que nós precisamos pensar em termos de inferência é um caso mais claro, que foi trabalhado bastante, é a questão da inferência sobre a média da população. O MI aqui é média na população, certo? Então, a estimação por intervalo, que eu comentei agora há pouco, é sempre você pega, a população está aqui, eu obtenho uma amostra, e essa amostra me dá o x-bar, que é a média da amostra. E eu pego a média da amostra, menos um delta ou mais um delta, e eu encontro um intervalo para a média da população que está desconhecida para a gente. Isso é estimação por intervalo. E aqui também tem o teste de hipótese sobre a média da população, que eu comentei agora há pouco. Sempre é feita uma hipótese, aqui eu estou já colocando em formas práticas, em termos estatísticos. A hipótese, por exemplo, de que a média de uma certa população vamos supor, em termos de estatura de alunos que fazem EAD, que seria, por exemplo, estatura de 1,70 m. Então, essa é uma suposição, é uma hipótese, que eu quero verificar se ela é verdadeira. E como alternativa, existem três possibilidades aqui. Ou eu posso dizer que a média da população é diferente daquela, 1,70 m, ou é maior, que depende muito do tipo de pesquisa, ou é menor do que 1,70 m. E nós vamos trabalhar com esses três casos e sempre pensando assim, se existe aqui o 1,70 m está aqui, e se a hipótese alternativa for, por exemplo, essa daqui, μ maior que K, μ maior que 1,70 m, se os dados estiverem a partir de um certo ponto aqui, que nós vamos chamar ponto crítico, nós vamos ficar com essa hipótese, porque os dados caíram amostrais, né, o x-barra, por exemplo, caiu nessa região, então ficou muito longe da hipótese inicial, e eu fico com a hipótese alternativa. Se fosse essa outra hipótese, a região de rejeição seria do lado de lá, a região crítica. E essa daqui é quando tem os dois pontos críticos, e nós vamos trabalhar, nesse caso aqui, seria com duas regiões, o chamado bicaudal.